Pega esse teu pé bonitinho, que tu bota uns detalhezinhos, às vezes tu bota uns detalhezinhos lá na unhazinha. Bota essa unha velha para quebrar na obra de Deus. E se tu pensar de sair da igreja, porque aqui tem fuxiqueiro, lá nas outras igrejas tem até pior também. E é melhor tu ficar com o fuxiqueiro daqui, porque o daqui já te conhece. Jesus não começa com os grandes, Jesus não começa com quem se acha santo, Ele começa aonde tem vidas que precisam dEle para serem salvas. Jesus, Ele não faz promessa, Jesus, Ele não faz, por exemplo, levantar campanhas dizendo, quem for fazer o meu ID, eu vou tornar ele na igreja assim, eu vou fazer desse missionário um grande missionário. Quem for pregar o evangelho, eu vou tornar ele célebre no mundo. Não há essas promessas na ordem de Jesus. Não, o ID de Jesus é um ID imperativo para aqueles que compreendem a sua missão. Isso é muito interessante, vocês atentarem para essa realidade. Não há promessa de grandeza para quem vai cumprir o ID. A grandeza está no cumprimento do ID, porque quem está mandando é Jesus, quem está ordenando é Jesus. Você nunca pode assumir a missão de pregar o evangelho, assumir a missão de anunciar a palavra, pensando que o alvo é tornar o orador ou o pregador grandioso. Não, senhores, o alvo é tornar a mensagem grandiosa na vida daqueles que a receberão. Deus não tem a intenção de tornar o pregador famoso, de tornar o palestrante famoso. Não, o pregador é um arauto de Cristo para proclamar a palavra de Cristo, a palavra que salva. Assim, para cumprir bem essa missão, nada melhor do que seguir o exemplo do mestre, quando ele mesmo disse que devemos fazer conforme ele fez. Se vocês analisarem 3,15 de João, ele disse assim, em tudo eu vos dei exemplo. Ouçam bem isso, em tudo, João 13,15, em tudo eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Ah, pastor Ziel, meu sonho é ser um missionário. Pastor Ziel, meu sonho é ser um pregador do evangelho. Pastor Ziel, meu sonho é ser um expositor da palavra. O que é que eu faço? Fazer um curso de missões é bom, nós não estamos dizendo que não seja bom. Fazer um curso teológico é bom também, mas quem quer fazer a obra tem que começar com um exemplo maior, com um paradigma maior, com um modelo maior, com um tupos ou padrão maior, que é Cristo. O maior exemplo para quem quer fazer missões é o próprio Cristo Jesus. Se você quiser o maior exemplo de um missionário, não é o Daniel Berg e Gunnar Wingre. O maior exemplo de um missionário, nós podemos pegar essas pessoas que tomaram o exemplo de Cristo, mas o maior exemplo é Jesus Cristo. É por isso que ele diz assim, assim como eu fiz, façais vós também. Basta você folhear as páginas seletivas dos evangelhos, para que você compreenda como Jesus fez missões. Ele fez missões amando, ele fez missões apaixonado pelas vidas, ele fez missões se doando, ele fez missões no espírito de grandeza, de voltar-se para atender as pessoas. Jesus não fez missões querendo popularidade. Jesus não fez missões querendo grandeza, querendo reconhecimento. Jesus fez missões querendo ver vidas sendo salvas do pecado. Então, é aqui que vocês devem atentar. E eu coloco aqui, o apóstolo Pedro nos alerta que devemos seguir as pisadas de Cristo. 1 Pedro 2, verso 21, está escrito, porque para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por nós, dando-nos exemplo, olha lá, para que sigais as suas pisaduras, as suas pisadas. Ou seja, eu quero ser um missionário, eu quero ser um ganhador de alma. Tem jovem que anda com isso. Às vezes ele fica encabulado. O fulano de tal diz que tem um novo modelo, a igreja fulano diz que é top. Não tem negócio de top. Pode acabar com essa besteira, não tem negócio de top.
A igreja tem um modelo, o modelo é Cristo, gente. Se toda a igreja olhasse para Cristo, Ele é o modelo de missões. Ele é o modelo para se ganhar almas, não é assim? Ah, lá é 10, lá é team, lá é top, lá não tem negócio de lá. O problema é que tu não quer trabalhar. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e vá para o mundo ganhar almas. Só quem crê assim, diga glória a Deus. É desse jeito. Tem pregador que ele quer ser pregador, ele quer ser missionário, é imitando os outros. É aprendendo, ele é feito um papagaio, ele fica imitando pregador não sei de onde. Vem um missionário de fora, ele quer imitar o corte de cabelo, ele quer imitar a roupa, quer imitar o sapato. É por isso que tem muito bebelozinho em cima de púlpito que não tem amor por almas, tem amor por pregação. Agora, quem ama vidas, tem a atitude de Jesus. Jesus amava vidas. Oh, glória a Deus, Jesus amava vidas. Quem ama vidas, meus irmãos, não olhe para cá. Quem ama vida, igreja, jovens que querem ser pregadores, moças, rapazes, igreja. Quem ama vidas não anda atrás de holofotes. Quem ama vidas não anda atrás de púlpito para pregar. Vocês querem ver um exemplo? Coloca bem aí de Newton, Mateus 4:24. Olha o que é exemplo de missões aqui para nós. Eu estou na Bíblia, a palavra de Deus. Como é que diz aí? Vamos lá, pastor, rapidinho, leia aí, só para os irmãos terem uma ideia. Cadê o microfone? Vamos lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eu quero que você se volte para isso aqui. Isso aqui é que é missão. Isso aqui é que é o espírito da coisa. Como é que diz? E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Está vendo aí? Jesus, irmãos, ele fazia dessa forma aí. E você quer ver mais? Só para os irmãos terem uma ideia, quando você atenta para essa passagem bíblica, você vê que Jesus Cristo, irmão, verso 23 de Newton. Olha o verso 23, como é que diz verso 23? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Me diga uma coisa, e eu quero que a igreja me ajude a pregar. Jesus fazia o que na região da Galileia? O que ele fazia? Vamos lá, me ajude, só quem tem boca, fale bem alto. Ele fazia o quê? Ele percorria. Ele fazia o quê? Percorrer o quê? Irmão, ele andava, era de rua em rua, ele andava de casa em casa, ele não ficava trancado no hotel, só esperando o momento do culto para ele chegar com uma mensagenzinha decorada. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é aquele general que vai na nossa frente. Em Levítico, ele é a santidade. Em Números, ele é o general. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Juízes, nada disso, meu irmão. Ele andava, era atrás de almas. Pegar o microfone numa plateia, pegar o microfone no auditório e tentar alegrar a gente com historinha de versículo bíblico é uma coisa. Agora ir lá na rua, na praça, nos presídios, de casa em casa, de bairro em bairro, anunciar Jesus, é chamado para fazer a obra. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Jesus percorria. Onde é que você vai encontrar os feridos? Vocês sabiam que vocês, quando vêm aqui aos domingos, à terça-feira, quinta-feira, vocês vêm para cá para receber a palavra, receber o alimento, receber a instrução, mas você, quando sair daqui, tem que percorrer praças, vilas, lugares, ruas, casas, bairros, para vocês anunciarem a palavra? Se nós não fizermos isto, a igreja não está fazendo nada na terra. Nada. Aqui tem que ter as irmãs, tem que ter os irmãos, os pastores, os auxiliares, a igreja. Todos nós precisamos percorrer. E Jesus percorria. Vamos voltar para lá de Newton. Mas é muito fácil hoje, irmão, pegar um microfone, reunir um bocado de crente, um cantor famoso. Vocês sabem que o projeto Neemias, todo ano quando nós realizamos aqui o projeto Neemias, estão aqui os pastores. Vocês já estão quantos dias correndo aqui, percorrendo aqui? Desde 1º de outubro eles estão aqui. Eles estão aqui correndo. Pronto. Vocês não estão me vendo aqui não, mas é porque eu não estou correndo aqui, eu estou correndo no campo. É assim, eu estou correndo no campo, eu estou numa área, pronto. Eu passei aí 2 semanas, irmão, ainda estou meio ruim. Gripado, uma gripe, chega, meus olhos incharam. Eu não parei um dia de pregar. Eu disse até para minha esposa, eu disse, olha, as pessoas se curam tendo
repouso. Aí essa minha menina, papai, o senhor só vai se curar se o senhor repousar. O senhor não repousa. Aí pronto, sabe como é meu repouso? Na hora que eu chego em casa, eu estou com a Bíblia na mão. Na hora que chega meu horário, eu estou na rua. É assim meu repouso. Meu repouso é desse jeito. Eu já cheguei do batismo, cheguei ainda agora do batismo. Cheguei do batismo, aí pronto. Aí fui ler um texto, preparei uma mensagem para gravar na rádio. Já fui gravar na rádio, cheguei da escola dominical, preparei outra mensagem. Minha vida é viver para Deus dessa forma. Deixa eu te dizer uma coisa, não vale a pena viver se tu não ama Cristo e não tem desejo de falar dele. Tem que ter desejo de abrir a boca, de gritar para ele, de percorrer. Entra lá na universidade, jovem. Entra na rua, na praça. Ei, irmã, você que está lá naquela repartição. Aonde você estiver, as pessoas têm que saber que ali está entrando um homem de Deus, um missionário de Deus, uma missionária de Deus. Só quem crê assim, diga glória a Deus. E aí estão aí, olha, é todo mundo aqui percorrendo. As mulheres, as crianças, não é isso? Os jovens, os senhores. Ai, senhora, aquela ali, a minha esposa, ela tá, faz de aí. Pronto, tem dia que ela chega, meus pés estão cansados. A Bíblia diz que é bem-aventurado os que andam pregando o evangelho pelos montes. É assim que a igreja tem que viver. Pega esse teu pé bonitinho, que tu bota um detalhezinho, às vezes tu bota um detalhezinho lá na unhazinha. Bota essa unha velha para quebrar na obra de Deus. Bota essa unha tua, deixa de beleza, porque essa belezinha tua pode te levar para o inferno. Te dedica na obra do Senhor Jesus, ganhando almas, evangelizando, não é assim? Oh, coisa boa, meus irmãos. E aí, nós temos que seguir as suas. Nós não precisamos inventar. Diga aí, igreja, diga bem forte isso comigo, pregue comigo. Nós não precisamos fazer o quê? Inventar nada. Nós hoje temos que inventar. Tem irmão que está inventando um bocado de coisa para ver. Não inventa nada não, pronto. Os irmãos fazem umas peças e aí eu não sou contra não. Até às vezes, pronto, a pessoa fica olhando, né? Tem umas músicas aí que eles botam no inglês e aí nós não estamos sabendo nem o português direito e aí eles botam no inglês, aí fica puxando uma corda, né? E aí o pessoal, até os irmãozinhos nossos não sabem não, quer ficar olhando, que é isso aí. Aí pronto, puxando uma corda. E aí pronto, aí, às vezes a gente até falar, precisa inventar nada não, só precisa a igreja abrir a boca, aleluia. Só precisa a igreja dizer, Jesus Cristo vive. Oh, glória a Deus. Quando vocês leem Mateus 28, o anjo disse para as mulheres, vão dizer que Jesus ressuscitou e que ele vai adiante de vós. Só diga para São Luís, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus salva. Não precisa inventar outra coisa, que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito. Não inventa nada não, irmão. Tem um bocado de jovem, tem até jovem que gosta disso. Se não inventar um negócio, um modismo. É porque, pastor, se a gente não inventar, o povo não vem. Não. Se você falar Cristo, quem transforma é Cristo, meus irmãos. Às vezes nós estamos inventando coisas só para nós mesmos. O pecador não está nem ligando para isso aí. Porque o que a alma precisa é de Jesus. Então vamos lá, vamos voltar lá para o texto, eu vou ser breve aqui. Queridos, vocês estão vendo aqui um texto muito importante. Quem escreveu foi o Dr. Lucas. E o mais interessante é que quando Lucas escreve o evangelho dele, o evangelho de Lucas é um evangelho missiológico. Lucas, ele escreve o evangelho, a sua narrativa é coerente, é lógica, é baseada em pesquisa, porque ele quer evangelizar Teófilo. Ele está evangelizando. Muitos perguntam quem era esse Teófilo. O certo é que Teófilo era alguém que estava interessado em saber sobre a pessoa de Jesus. E o nosso querido irmão Lucas, ele escreve o evangelho para falar de duas coisas, da divindade de Jesus e da obra de Cristo. É como hoje a gente pega um folheto bíblico e escreve ele para entregar para as pessoas. Lucas faz um apanhado da narrativa dos acontecimentos que todos conheciam sobre os fatos envolvendo Jesus e escreve para Teófilo. Ou seja, ele estava evangelizando Teófilo com aquilo que ele escrevia. Ele estava fazendo isso. E aí você tem um paralelo entre João e o paralelo entre os sinóticos, que são os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João é separado. Mas o evangelho de João começa o ministério de Jesus, ele narrando na Judéia. Já os três evangelhos sinóticos, eles começam narrando o ministério de Jesus na Galileia. Digam comigo bem forte, Galileia. Vocês sabiam que a Galileia, ela se torna um local muito importante, porque ali Jesus
desenvolve a maior parte do seu ministério. Ali Jesus escolhe os seus discípulos. Coloque bem aí de Nilton, Mateus 26, 69, só para os irmãos terem uma ideia. A Galileia era uma das regiões das terras de Israel, e essa Galileia, ouçam bem, por que Galileia? Como é que diz aí? Vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Tu também estava com Jesus o Galileu. Coloque aí Isaías 9 primeiro, falando ainda da Galileia. Prestem atenção, não esqueça mais esse nome. Vamos lá, Galileia, como é que diz? Visão, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Porque havia uma parte norte da Galileia que era chamada Galileia dos gentios. Ou seja, por que ele centraliza o ministério dele muito na Galileia? Porque a Galileia era um campo missionário. A Galileia era onde tinha uma concentração maior de gentios. E ali Jesus desenvolve boa parte do seu ministério. Entenda bem, chamando os discípulos, e essa região aí era chamada região Galileia dos gentios. Mas chamar alguém de Galileu, qual era a vantagem? Eu quero dizer para os irmãos que muitos consideravam os moradores da Galileia pessoas atrasadas, pessoas de baixo nível, pessoas sem tanta cultura. Chamar alguém de Galileu, como chamaram ali, e Jesus era de lá, era rebaixar alguém. Mas aonde é que Jesus vai centralizar o ministério dele? Ele começa pela Galileia. E o que tem na Galileia? Na Galileia tem o maior número de gentios, que as pessoas chamavam de atrasados. Jesus não começa com os grandes, Jesus não começa com quem se acha santo, ele começa aonde tem vidas que precisam dele para serem salvas. Ele começa na Pronto, quando você canta Galileu, quando você canta isso aí, meu irmão, é porque esse Galileu, Jesus, ele centraliza na região pobre, na região de gente sofrida, na região... Eu li um certo sociólogo que diz que quem soube fazer inclusão social foi Jesus. Abraçou a mulher, abraçou pobre, e até um negro foi quem carregou a cruz de Jesus. Me diga se tem inclusão maior. Pode mostrar, vê aonde tem maior, pronto. Jesus fez a maior inclusão, mulher, menino, homem, prostituta, ladrão, bandido. Jesus incluiu tudo, chamando todos. Veja como é lindo isso. E ele vai para a região da Galileia. Vocês observaram aí no nosso texto que nós separamos, Lucas? Agora, Lucas vai mostrar uma coisa diferente. Jesus Cristo, ele vai para a Galileia. Ele começa a desenvolver seu ministério nessa região. Mas há uma coisa diferente, queridos, que eu quero partilhar aqui convosco nessa oportunidade. O texto começa, Lucas começa mostrando que Jesus vai iniciar o ministério dele. Digam comigo, Jesus, bem forte, Jesus vai iniciar o ministério dele. Mas eu pergunto aqui à igreja, como é que Jesus começa o ministério dele na Galileia? Vocês aqui, como é que Jesus começa? Aqui, os irmãos, como é que Jesus começa o ministério dele na Galileia? Como é que ele entra em cena na Galileia? Como é que ele começa sendo um missionário na Galileia? Está aí no texto, verso 14. Está aí no texto, verso 14. Como é que ele começa o ministério dele? Não. Está no texto, verso 14. Ele começa o ministério dele, olha para cá. Vocês sabem qual é o problema? É que tem gente que quer percorrer primeiro. Tem gente que quer ensinar primeiro. Jesus começa o ministério dele, é no poder do Espírito Santo. Sabe qual é o maior problema? É que tem gente que está dizendo, eu vou para o seminário porque eu quero ser um missionário. Mas o seminário não te dá poder.
Antes de tu ir para o seminário, tu tem que conhecer o Cristo que te chama, o Cristo que te escolhe. Há muita gente ensinando Bíblia, ensinando sobre missões, apenas técnicas, apenas métodos. E Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. A deles que tem tanta técnicazinha, né? Hoje, queridos, o nosso culto hoje à noite, estaremos adorando. Bota o slide aqui. Aí você bota o slide, né? Letra A. Parágrafo, a linha. Aí a pessoa fica, rapaz, mas ele monta tudo direitinho, os quadrinhos, né? Tudo importantezinho, dados da população. Veja bem, o Brasil tem tantos milhões ainda não evangelizados, gente. Parece uma brincadeira de menino. Não é assim? Tem um irmão aqui que é analfabeto, aqui no campo. Ele vem aqui direto. Ele casou agora. Aí pronto. Ele vem aqui. Você sabe quem é que entra lá nas pedrinhas? É ele. Você sabe quem é que os presos respeitam lá? É ele. Você sabe quem é que está pregando lá na autoridade do Espírito Santo? É ele. Uma coisa é eu dar dados de quem está preso. A outra coisa é eu ter a ousadia do Espírito Santo para estar lá pregando para eles. Essa é a diferença. Jesus começa o ministério dele no quê? Vamos lá, agora você já sabe, diga bem forte. Ele começa o ministério dele no quê? Poder do Espírito Santo. E quando você lê Lucas, pode colocar aí de Newton, Lucas 3, 22, a Bíblia diz, e tendo ele orado, depois de ser batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, de uma pomba. Antes dele ir, o Espírito encheu ele. Eita, glória a Deus. Que esta noite o Senhor Deus derrame sobre a tua vida o poder do Espírito Santo. Só quem crê nisso, só quem quer a promessa de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Uma coisa é você ir com a cultura, com o ensino, com a bagagem. A outra coisa é você ir cheio do Espírito Santo. Observem que Jesus vai começar o ministério dele como primeiro? Vamos lá, diga bem forte. Ele vai começar como? Isso, só quem tem boca, diga bem forte. Tem irmão que diz, pastor, por que repetir? Porque eu li no latim que diz que o segredo de aprender, na verdade, é uma técnica. O segredo de memorizar é a repetição. Quanto mais tu repete, mais você memoriza. Antes de Jesus ir, ele vai cheio do Espírito Santo. É por isso que eu pedi para você marcar. Galileia, vocês sabem que ele vai para Galileia? É onde está a concentração maior de população, de gente pobre, carente, cheio do diabo, cheio de enfermidade, cheio de tudo. E quando ele olha na Galileia, olha o que é missionário, igreja. Olha o que é missionário. Quando ele chega na região da Galileia, ele não descansa. Ele faz o que na Galileia? Ele faz o que na Galileia? Ele percorre, ele corre, ele anda, ele prega, ele visita, ele atende, ele expulsa demônio, ele prega, ele ensina. Mas antes dele fazer isso, ele está cheio do quê? Do Espírito Santo. Nunca ouse ir para o campo de batalha se o Espírito Santo não está em você. Você vai ser um fraco, você vai ser um derrotado. Tem muita gente indo para o campo com muita bagagem, muita coisa de si, mas nada do Espírito Santo. Eu não posso levar para a arena de missões aquilo que é meu. Eu tenho que levar aquilo que é do Espírito Santo. Aleluia. E aí quando ele entra, olhe para cá, irmão, porque para entrar nessa arena, além de ter pessoas endemoniadas, pessoas sofridas, Jesus vai entrar numa arena onde tem doutores da lei, que o povo já estava cansado de ouvi-los. Por isso que eu pedi para vocês marcarem a palavra sinagoga. As sinagogas, elas são criadas depois da destruição do templo, depois do cativeiro babilônico. Elas servem como escolas durante a semana. As sinagogas eram lugares de reuniões particulares. As sinagogas, elas tiveram grande influência no meio do judaísmo. Mas elas também serviam para propósitos de educação, mas em especial para a adoração dos judeus no Shabat.
eles usavam as sinagogas para a leitura da Torá. Em Jerusalém, em todos os lugares, haviam muitas sinagogas. As sinagogas eram construções constantes. E aí, o que se tinha na sinagoga? Homens que ensinavam. O que se tinha nas sinagogas? Judeus, rabinos, fariseus. Mas por que o povo na sinagoga continuava frio? Por que o povo na sinagoga continuava em uma tradição dos lecionários? Todo sábado se fazia uma leitura de um texto profético da Torá ou da Bíblia hebraica. E algum rabino, ouçam bem, olhem para cá para vocês entenderem como é as coisas. Quando chegava um rabino, um homem de experiência, ele se sentava para ensinar. Está lá em Mateus 5 primeiro. Ele se sentava porque era costume do rabino se sentar para ensinar. Mas, quando chegava esse rabino, além dele ensinar, ele tinha o direito de livremente interpretar aquela passagem de um rolo profético que ele fazia a leitura. O rolo profético naquela época é porque, na verdade, era de peles de animais, e tinham 2 rolos que se enrolavam aquele couro de animais, e aí se lia da direita para a esquerda, porque estava se lendo o ivrite, que era o hebraico, a língua hebraica, eles estavam lendo aqueles textos na língua hebraica. Aí o rabino entrava, quando ele entrava, se ele já era de uma grande tradição, ele entrava. Agora imagine, irmão, olhe para cá, um rabino judeu, cheio de tradição, cheio de normas, lendo na sinagoga. O povo estava ali sentado, ele ensinava, mas eram os cultinhos do mesmo jeitinho. Só bichão grande, só rabinozão. Aí eles chegavam a abrir o rolo da Torá, e aí liam uma coisa linda, bonita. Aí pronto, aí terminava, todo mundo ia para casa. Vocês estão entendendo a diferença? É como muitos cultos hoje, irmão. Tem crente que vem para a igreja, e eu fico lá em casa incomodado, irmão. Porque tem pregador que diz, a obra é de Deus, é do Espírito Santo. Eu sei que é de Deus. E ele faz como ele quer, mas ele tem que ter intercessores. Ele coloca homem para isso. É ou não é? Eu fico lá em casa, Jesus, o povo vem para a tua obra, é porque eles acreditam que tu és o dono do milagre, que tu és o dono da salvação, que tu curas, que tu faz maravilhas e que tu te revelas. Senhor, eu não quero um culto morto, nós queremos um culto vivo. Por quê? Porque, meu irmão, acaba aí todo, e lá ainda era só sábado. E aqui, que é quinta, é terça, é domingo. Aí tu vem para cá, tu chega, eu estou aqui no culto, um culto de missão, morto, e vocês tudo morto. Não é assim? Vamos cantar o hino, aí a gente começa. Fala, Jesus, querido, fala-me hoje sim. Aí uma irmã está roncando para ali, outra está para colar, o jovenzinho está mexendo no celular. É assim ou não é? Era assim o culto na sinagoga. Agora, preste bem atenção, a sinagoga, ela tinha tradições e ela tinha defeito, mas se vocês analisarem, olha o que a Bíblia diz, que Jesus Cristo, olha aí, Jesus Cristo, ele de costume, está no verso 16, Genildo, pode colocar aí, ele de costume, ele ia para as sinagogas, olhe para cá, lê aí, é o 4, Genildo, é o 4. É o 16, 4,16, como é que diz? E chegando a Nazaré... Prestem minha atenção, ele está na região da Galileia, eu já expliquei, mas ele se movimenta, agora ele vai para onde? Nazaré, alguns dizem que era uma pequena vila, e Jesus vai para Nazaré, onde ele foi criado, Nazaré, tinha aproximadamente 500 habitantes, era um lugarzinho simples, era um lugarzinho comum, e Jesus já estava, olhe para cá, irmão, Jesus já estava normal, andando, era o filho do carpinteiro, todo mundo conhecia ele, aí ele vai para Nazaré, a terrinha onde ele foi criado, a terrinha onde todo mundo conheceu ele, é o carpinteiro, é o homem normal. Eu li um teólogo que diz que o povo nem queria ouvir Jesus, porque todo mundo conhecia ele. Ora, se os rabinozão, o doutor que estava entrando na sinagoga não estava dando nada, quanto mais um que foi criado lá mesmo em Nazaré. Só que tem uma coisa, o homem começou a percorrer, o homem começou a falar, o homem começou a pregar, e aí a fama dele começa a crescer. Olha, preste bem atenção, a fama dele começa a crescer. Olha aí, o lugar onde ele foi criado. Aí ele entrou num dia, lê aí como é que diz?
entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Na sinagoga tinha crente que não gostava de Jesus, tinha uns judeus invejosos que não gostavam de Jesus, tinha uns faladores de Jesus, tinha gente que odiava Jesus, mas todo sábado ele estava lá. Ele não mudava não, ele ia para a mesma sinagoga. Porque tem crente que diz assim, não, lá não gosta de mim, eu vou mudar, eu vou procurar batista. Não, lá não gosta de mim, eu vou procurar presbiteriana. Não, lá não gosta de mim, eu vou procurar madureira. Não, lá não gosta de mim, eu vou procurar... Não, igreja, mudar de igreja não muda teu caráter nem tua vida. Quem muda a tua vida é o evangelho. Quem muda a tua vida é o evangelho. Em outro lugar, se tu for sair do meio do povo porque tu tem defeito, é melhor tu morrer, porque para onde tu for tem defeito. E se tu pensar de sair da igreja, porque aqui tem fuxiqueiro, lá nas outras igrejas tem até pior também. E é melhor tu ficar com o fuxiqueiro daqui, porque o daqui já te conhece. É ou não é, irmãos? Pronto, não é, irmão Jessé? O daqui já te conhece. Eu já sei quem são os faladores meus. Eu disse, rapaz, aí quando tem uma novidade, porque quando não tem novidade ele até se aquieta, né? Aí pronto, ele, rapaz, não estou tendo nada para falar do pastor Zé esses dias, né, assim, mas eu já tenho que ir a ele lá. Mas eu, pronto, pode ser, meu filho, como é que tá, filho? Tá bem? Tá bom, meu pastor, como é que tá? Tudo bem? Pronto, deixa ele ali, deixa ele ali. Deixa ele ali. Pronto. Essas pessoas, elas são até um instrumentozinho para ajudar a nossa fé, meus irmãos. Às vezes tu não vou orar mais, porque o irmão está de novo. Aí tu começa. Não é assim? Aí tu vai para outra igreja, que é outro fuxiqueiro que já conhece os de lá. Aí quando tu chega, ele diz, chegou um novo aqui. Não é assim? Vai ficar pior, porque ele vai ligar para cá. Aí ele vem assistir um culto aqui para saber por que tu foi para lá. Aí lá ele vai espalhar o que tu fez aqui e o que tu já está fazendo lá. Por isso que é melhor tu ficar daqui. Então tu diz para o fuxiqueirinho que está aí do teu lado, tu olha para ele e diz, filho, nós dois vamos ficar aqui mesmo. É aqui que eu te amo, é aqui que eu gosto de você. Jesus não saía da casa dele, do lugarzinho dele. Oh, glória a Deus, irmão. Ele foi, olha, como é que o pastor leu ali? Ele foi criado aonde? Diga aí, igreja, me ajude a pregar, diga bem forte. Ele foi criado aonde? Não, só quem tem boca. Ele foi criado aonde? E olha, irmão Jessé, você pregar todo dia onde todo mundo lhe conhece, tem novidade? Não tem. Não tem. Porque todo mundo aqui lhe conhece. Até se tu inventar um negocinho novo, ele diz, vixe, ele está inventando coisa, que ele não tinha isso. Agora não é assim? É que nem um irmão lá em Coroatá. Ele ouviu um pregador numa fita, ouviu, e aí pronto. E aí ele pegou a fitinha todinha. Eu disse, vamos ouvir aqui o irmão, no meio da rua lá. Vamos ouvir aqui o irmão. Aí ele pegou, queridos. Ixi, o que ele está vendo com essa voz, né? Que muda a voz. Queridos, eu quando estava no Japão. E ele nunca nem saiu do Coroatá. Mas ele gravou a mensagem. E aí ele disse, eu quando estava no Japão. Aí pronto, aí os irmãos que já conheciam ele, meu pai do céu. Aí pronto. Então não é isso não, meus irmãos. Agora o que eu quero dizer, em Nazaré, as sinagogas tinham problema? Lá me ajuda, tinha problema? Tinham ódio de Jesus, muitos lá. Muitos conheciam Jesus. Jesus não era novidade para eles. Só que naquele dia, era o momento de Jesus começar o grande ministério. E ele entra na sinagoga. Só que quem vai entrar agora na sinagoga não é um carpinteiro, não é um pedreiro, como alguém diz. Quem vai entrar na sinagoga agora é Jesus, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vocês sabiam, verso 16 de Nildo, verso 15, coloca o 15 de Nildo. Prestem bem atenção, que a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas. E por todos era o quê? Olha, ele percorria. Quando ele começou a ensinar, aí o pessoal começou a dizer, rapaz, mas esse aí não é o carpinteiro, não é o filho de Maria e de José. Aonde é que ele está aprendendo essas coisas? Que palavras são essas lindas, maravilhosas, que saem dos lábios dele? Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Coloca bem aí, Dinilton, Lucas, só para os irmãos terem uma ideia. Só para os irmãos terem uma ideia, irmão, é coisa linda, irmão, é coisa maravilhosa. Eu vou só mostrar aqui para vocês, nessa própria passagem bíblica,
que vocês podem ler aí, o verso 22 de Newton. 22, lê aí, pastor, rapidinho. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Hein? Parei. Olha para aí, como é que saía a palavra da boca de Jesus? Como é que saía da boca dele? Cheia de graça. As palavras que saíam dele eram o quê? Graça. Vocês estão vendo aqui por que o povo queria ouvir Jesus? Não é aquele rabino cheio de cultura, não é aquele rabino cheio de tradição. A palavra que saía da boca de Jesus alegrava as almas sedentas. Como é maravilhoso quando alguém chega num culto como esse e o pastor está pregando a palavra, mas ele diz: a palavra que o pastor hoje falou, ela tocou no meu coração. Foi uma palavra de vida, foi uma palavra que transformou minha alma, a minha vida precisava daquela palavra. As palavras que saíam da boca de Jesus, elas tinham o quê? Graça. Ô irmão, ô coisa triste é tu ouvir um pregador que as palavras dele no culto Ei, tem culto aí, meus irmãos, que eu já assisti, eu já vi em domingo. Meu Deus do céu, um pleno domingo. Morta. Palavra sem vida. Me parece que é Colossenses 4:6. Vê aí se é. 3:4 ou 4:6, coloca aí, deixa eu ver. 4:6. Lê bem aí, lê aí. A vossa palavra seja sempre agradável. Olha, palavra agradável. Ainda tem pregador que diz: eu não estou me importando quem não gosta da minha palavra. Meu irmão, já está difícil a gente ouvir, quanto mais se a palavra for ruim. Temperada com sal. Eita, temperadinha com sal, sabe por quê? Porque quando o cara está criando boi, aí quem é criador de boi aqui? Aí ele bota o sal, entendeu? Ele bota o sal. E aí o sal, quanto mais lambe o sal, mais ele bebe, mais ele come e mais ele engorda. Sal aqui é para provocar desejo. É assim. Paulo pregava na sinagoga e quando era no outro sábado o pessoal dizia: eu quero ouvir aquele homem de novo. Não vou ficar sem ouvir ele não. Hoje tem tanta gente que faz programação e quer atrair o povo com a programação. Tem que atrair com a palavra agradável que sai da tua boca. Eu vou lá ouvir aquele pregador porque o que ele tem de Deus para minha alma é maravilhoso, é gostoso. É assim. Eita, irmão, pede para Deus. Eu oro para Deus: Senhor, me dá a palavra com sal. Como é que diz aí? Para quê? Para que saibais como vos convém responder a cada um. Está vendo? É para tu saber, pastor, e como é que eu respondo a cada um? Aí uma coisa puxando a outra. Bota aí 1 Pedro 3,15. Rapidinho aí. É uma coisa puxando a outra. É por isso que eu vou. Vai, como é que diz? Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Olha! E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então pronto, olha quem é que vai entrar na sinagoga. Lá vem Jesus. E para vocês, volta para lá de Nilton, meu filho, vamos lá. Aí tu volta lá para o 15. Aí ele ensinava na sinagoga. E aí Jesus entrou num dia do sábado. Está aí. E aí ele levantou-se para ler. É o verso 16 agora de Nilton. Bota lá. Ele levantou-se para... Marca essa palavrinha aí, ó. Ler. Sabe por quê? Porque na Palestina... a maior população daquela época não sabia ler. 10% era que sabia ler. E ainda variava se fosse de região para região. Se fosse uma zona rural, a situação piorava. Na zona urbana, melhorava um pouco. Mas a maioria não sabia ler. Naquela época, quando alguém pegava um livro para ler, era uma grande autoridade. Naquela época, quando alguém se levantava para ler, era sinal de que ele era um homem dedicado, pesquisador, arguto, um homem de alta cultura. E aí era que tinha autoridade. E aí eles vão se encabular, é porque Jesus, quando entra na sinagoga, ele ensinava bem, ele pregava bem, ele curava, e ele entrou para assistir um culto. Ele entrou, ficou de pé, o Razan, que era o homem que cuidava do livro e da limpeza do templo, o dirigente do culto disse assim: tem aqui o rabino Jesus, mas com raiva, porque ele já estava conquistando gente. E aí a multidão sedenta, meu irmão. Eita, nós queremos ouvir ele.
E aí os bichãozão tudo grandão aqui, free. É, só judeuzão, só rabino. E aí pronto, dirigindo a sinagoga véia fria, todo mundo morto. Tem culto, irmão, que o púlpito está cheio de obreiro, tudo em friinho. Não é assim? Friinho. E aí pronto. E aí tem deles que na hora que abre a Bíblia, é uma palavrona. Queridos, a palavra sacrossanta, mas não sai nadinha. Aí pronto. Deles que fica só louvado e engrandecido, é essa palavra. Nadinho, tem nadinho. Tudo em friinho, e vocês também, tudo de mortinho, não é assim? Tudo morto. Mas com Jesus era diferente, ele entrou lá. Quando ele pegou para ler, o pessoal ficou olhando, será se ele sabe ler? Curar ele sabe, ensinar ele sabe, mas ler, que naquela época era difícil, a maioria aprendia pela tradição oral, falando. E aí quando ele pegou, aí o assistente dizia, tu quer ler uma porção bíblica? Ele disse, me dá. Aí entregou o rolo. E aí Jesus pegou aqui, olha, da direita para a esquerda, ele desceu o rolo. E naquele dia a passagem escolhida, que não se sabe quando começou essa prática, na sinagoga, ele abriu em cima de Isaías 61. E aí o povo ficou olhando para ele, no meio do culto. E no culto ele abriu a boca. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Me ungiu, aí pronto, para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos, e pôr em liberdade, o quê? Os oprimidos. Isaías 61, 2, 3, está fazendo menção de um novo começo da vida de Israel, baseado em Levítico, capítulo 25, versículo 10. O ano de jubileu, que estava falando de um novo futuro de Israel. Alguns estudiosos, baseados no rolo do Mar Morto, querem saber por que Jesus fez essa leitura. Será se no judaísmo corrente ainda havia prática do ano de jubileu? Por que Jesus fez essa leitura? Alguns dizem que era porque o texto de Isaías era longo, e porque Jesus leu isso porque era o livro mais vivo na memória dos judeus. Por que ele leu? Não, Jesus leu porque a profecia era sobre ele. Quando ele termina de ler, ele diz, hoje se cumpriu esta palavra. Quem está dirigindo o culto aqui hoje é quem tem o Espírito na vida. Eita, glória a Deus. Agora já pensou, irmão, um culto dirigido por esse aqui? Eu estou aqui para libertar vocês. Eu estou aqui para pôr em liberdade os oprimidos do diabo. Eu estou aqui para dar vista aos cegos. É assim que ele está dizendo. Terminou, fechou o livro. E aí o que acontece aqui? Vocês podem observar que 3 coisinhas eu coloco aqui. Bota para cá, Dinito, eu vou encerrar com isso aqui. 3 coisinhas eu quero falar para vocês. Pode passar. Como é que se vai fazer missões, pastor Zéu? Seguindo o exemplo de Cristo. Primeira coisa, tendo uma vida. Jesus antes de entrar na sinagoga, Jesus antes de pegar o livro, Jesus antes de percorrer a Galileia, ele tinha uma vida o quê? Não tente ir para o campo missionário sem que a sua vida seja impactada pelo Espírito Santo. E aí, por que, pastor Zé? O que eu preciso do Espírito Santo na minha vida? Aí esses textos de Jesus eu já li. Mas vocês observaram que quando Jesus terminou, Mateus 7, 29, Jesus terminou de ensinar o Sermão do Monte, aí a multidão olhou para um outro, começou a dizer, esse aí, o que eles disseram? Esse aí ensina não como os escribas, mas ele ensina com autoridade. Há uma diferença, queridos, naqueles que ensinam por ensinar, daqueles que decoram textos bíblicos, para aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Um pregador que é impactado pelo Espírito Santo, um pregador que tem comunhão, antes de pegar na Bíblia ele ora, antes de preparar um sermão ele ora, antes de viver a vida de ensino ele se joga nos pés de Jesus. Quando ele chega nesse altar, a diferença é outra.
Na hora que ele fala, a irmã sente. Na hora que ele diz uma palavra, o irmão sente. Meu Deus do céu, era assim. Aí você tem Lucas 24, 49. Qual é o segredo para a igreja? Para nós termos culto avivados aqui. Lucas 24, 49. Eis, portanto, que eu vos digo, ficai na cidade até que do alto sejais revestido de... Irmão, venha para a igreja, vamos começar a pregar o evangelho, mas cheios do Espírito. Segundo, como é que a gente vai começar a fazer missões no exemplo de Cristo? Diga bem forte vocês, vamos lá. Hein? Não, vamos lá, só quem está no culto, como é? Jesus começou logo, foi querendo ir para fora. Pronto, foi assim? Tem hoje pregador que ele acha que quanto mais ele andar lá fora, é que ele se torna famoso. Tem deles que até quando começa a pregar, queridos irmãos, eu louvo a Deus porque Ele já me deu o privilégio de conhecer 100 nações. Conhecer. É turista. Não é assim? É turista. Pronto. A pessoa, eu louvo a Deus que eu já conheço todas as capitais brasileiras. Deus me deu esse privilégio. Não, um dia desse eu fui visitar uma irmã aqui, que aí eu conversando com ela, ela disse, pastor, graças a Deus, eu já conheço todas as capitais do Brasil. Eu olhei assim para ela, meu Deus, deve ser rica. Porque se conhecer tudo que é capital. Irmã, a senhora conhece todas as capitais, todas, meu filho. Não, a velha é bem chique, ela é bem chique. E aí ela falando comigo. Todas, eu conheço todas. Cite o nome delas que eu vou descrevendo para você. E eu fiquei com aquilo na mente, encabulado. Eu vou perguntar para ela, porque, irmã, e como é que a senhora conhece todas as capitais? Meu marido, pastor, era da Varig. Eu disse, e nós tínhamos cota, e todo dia ele dizia, me encontre na capital tal, na capital tal, na capital tal. Eu disse, amém, irmã. Pois a senhora conhece mesmo todas, pastor. Pronto. Aí qual é o privilégio? O privilégio é que ela conheceu cada capital. Agora o pregador vem, eu louvo a Deus que eu já conheço todas as capitais. O que tu quer com isso? Porque se tu chegasse como Paulo chegou em Atenas, e quando ele viu a idolatria, a Bíblia diz que o espírito dele se abateu, se comoveu, e ele andava na cidade chorando, pelo tamanho da idolatria. Fazer missões não é viajar, fazer missões não é fazer turismo, ser escolhido não é andar de hotel em hotel e de capital em capital. Fazer missões é escolher um lugar para você chorar por almas, é você ir em busca do pecador. Não é assim? Sexta-feira passada, eu aqui num bairro nosso, bem aqui, e aí os grilozinhos, pronto, ele estava lá, isso aí viu lá, nós lá no meio de um lugarzinho, para nós inaugurar um templo, e aí o pastor disse assim, pastor, aqui tem bala direto, tem dia que esses irmãos estão dirigindo aqui o culto, e eles se abaixam aqui dentro da igreja, aqui é bala, pastor. E eu disse, meu Deus, eu disse, meu Pai do céu. Aí a irmã diz, pastor, bandido entra aqui na nossa casa. Olha, o pessoal aqui dessas casas, todos já foram embora. E aí, pastor, nós estamos aqui. Aí eu disse, meu Pai do céu, é muita crença mesmo. No meio do tiroteio, irmão, no meio da bala. E nós inauguramos lá o templo. Eu saí de lá impactado. Eu disse para minha esposa, eu não estou falando, né, que a gente fala lá no Talibã, fala lá, é bem aqui. Eu estou falando, é bem aqui. Pronto, lá o irmão disse para mim que tem casa lá, casa de 50 mil, de 30 mil, que eles estão vendendo por 15 mil, com piscina e tudo. Está aí, se tu quiser comprar uma casa. É bem aqui, não é? É bem aqui. Tu vai casar amanhã? Ei, jovem, tu vai casar, viu? Aí, pastor, eu quero uma casa com piscina, é meu sonho. Pronto. Eu ia passando a irmã, disse, olha, pastor, essa daqui, 50 mil, mas ele disse que se der 15 mil, ele quer. Aí tem piscina, aí tem tudo. Mas semana passada pegaram o dono dela aí e meteram pau nele. Aí eu disse, vixe, irmã. Aí pronto. E aí você não pode ficar com medo, não. Lá na hora da inauguração, o pastor dizendo lá no microfone, aqui, pastor Zé, é bala. Eu disse, meu Deus, vai já. Toda hora aqui tem bala. Eu disse, pois pronto. Aí desse jeito. Mas aí você tem que ficar firme.
Eu disse, pois aí, nós estamos aqui. Aí eu olhando para o rostozinho das irmãs, eu olhando para os rostozinhos dos meninozinhos. Aí eu disse, eita, confiança, rapaz, é só Deus. Aí tu tem que ficar lá, pronto. Aí nós entramos, inauguramos o templo. Aí ele diz, apressa, pastor, para encerrar. Eu disse, vixe, pois é já, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação, seja com todos, vamos embora. Aí pronto, caí no carro e os crentes pularam em cima da caminhonete e nós desabamos no mundo grande. É assim, mas está lá, adorando a Deus. Mas começa aonde? Começa aonde? Ei, aonde é que tem que começar? Eu tenho chamada para missão. Aí só vive viajando, a gente não vê ele na igreja. Irmão, pastor, como é que tu está? Eu tenho um chamado, pastor. Eu estava não sei aonde. Não, tu tem que começar aqui. Jesus começou, foi em Nazaré. Ele não vem uma mobilização, não vem nada, é que o negócio tem chamado, é fazendo teologia. Aí pronto, cadê o irmão? Não, eu não discuto com qualquer pessoa. Eu só discuto com quem sabe muito. Ainda tem isso, né? Pronto, irmão é um irmãozinho ralé. Meu nível nível de nada, tu não sabe de nada. Não é? Meu nível é grande. Jesus começou na cidadezinha dele e entrava lá. Fica na tua cidade, olha aqui, irmão. Por que é bom ficar na cidade? Jesus ia para a sinagoga, olha para cá, se envolva no trabalho, se envolva com o povo. Eu me lembro que ali no Coroatá eu ia para os campos e aí chegava lá o pessoal bebendo, era o pessoal fazendo farinha, e aí eu chegava, como é que faz farinha aqui? E etc, deixa eu ver aqui como é as coisas. É assim, tu tem que se envolver com o povo. Pronto, é o malandro que está lá, você tem que ir lá. É assim, olha aí, tem esses textos, mas eu vou citar só um, Atos 1:8. Sereis o quê? Minhas testemunhas, aonde? Judeia, Samaria, Jerusalém, olha aí, comece pela tua casa, seja missionário na tua casa. Tem jovem que diz que vai fazer curso de missões, aí ele é só o curso. Aí na casa dele, a mãe não pode falar, porque ele está estou fazendo um curso de missões, mãe. Não é bem assim não, tu tem que começar lá na tua casa. Servindo, levantando cedo, trabalhando, fazendo missões. É assim. Você gosta de fazer missão? Tem jovem aqui, quando dá fé, eu sei que ele está em outro lugar. O que o irmão foi fazer lá? Pastor, ele tem um chamado. Aí eles até falam, um chamado fraco. Chamado, tu começa aqui na lama. Pastor Zé, o senhor vai para onde hoje? Eu vou para o bairro acolá, irmão. Pastor, me leve. Está lotado aqui, mas sobe aí em cima. Aí eu só ando de bulé. Aí pronto. Não, tu tem que andar em cima. Começa daí, pronto. E quando tu chega lá, tu se joga. Antes do carro parar, tu já pulou. Diz, irmão, tu já pulou. É missão, pastor. É assim? É missão, eu estou fazendo missão. É desse jeito. Mas se tu não tiver essa disposição, comece na tua própria. Comece aqui no bairro. Procure as tuas sinagogas aqui. Aqui tem muitas sinagogas que precisam de você. Entre nas casas, nas vizinhanças. Precisam de você. Terceiro e último lugar, faça missão usando a palavra escrita. Jesus, ele não inventou nada. Ele não chegou na sinagoga criando filosofia, criando nada. Ele pegou o que já estava escrito. Ele usou o que já tinha. Olha aqui, nós já temos a Bíblia, já temos a palavra de Deus. Não invente nada não, meu irmão. Não faça outra coisa não. Pregue a Bíblia. E ele leu no livro que falava dele. Sabe o que você vai ler em Lucas 24, 27? E começando por Moisés e por todos os profetas, lhe explicava o que acerca dele estava na Escritura. Fale do que está na Bíblia. Fale do que está na Bíblia. Não invente nada não. Fale do que está na Bíblia. E eu quero só citar 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada, útil para ensinar, útil para corrigir, útil para redarguir em justiça. Pregue a Bíblia, leia a Bíblia, porque ela é a verdade de Deus. Ele abriu a Bíblia, leu o rolo, fechou, entregou para o Razan, o assistente, se sentou
e disse: hoje se cumpriu a Escritura. Oh, glória a Deus. Queridos, vamos fazer missão no exemplo dele. Vamos fazer missão começando aqui pela nossa casa, pela nossa cidade. Vamos fazer missões com a Bíblia, pregando a palavra de Deus. E vamos fazer missões cheios do Espírito Santo do Senhor. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você, eu quero pedir que nesse projeto Neemias agora, você se levante. Não fique falando não, irmão. Você vê que eu não fico aqui pegando o microfone fazendo criticazinha. Tem irmão que gosta de fazer crítica. A igreja, não, vá trabalhar. Vá trabalhar. Vamos ensinar a Bíblia e tu mesmo trabalha. Cai no mato, evangelizando, pregando, ganhando almas. Ganhando almas. Ganhe teu marido, minha irmã. Ganhe lá um funcionário. Ganhe o teu colega de emprego lá, junto com você. Fale de Jesus para ele. Seja um missionário na tua própria sinagoga. Tenha uma palavra. Seja um moço. Olha, se a irmã, às vezes a irmã vai evangelizar, mas ela não tem vida consagrada. Sabe, na nossa igreja, tu, irmã. Tu, colega. Não é assim? Porque tu não vale nada mesmo. Tem que ser uma mulher com a palavra de Deus na boca. Quando tu abrir a boca, que tu começares a falar, a pessoa diz: essa irmã aí, ela tem a presença do Espírito Santo. Tem um negócio que quando essa irmã começa a falar, eu fico toda me tremendo, não é assim? Mas se é uma irmãzinha velha, que é tanto tempo no WhatsApp, é pregado no WhatsApp, é tanto tempo conversando lorota, como é que tu vai falar de Jesus? Tem que ter a presença do Espírito Santo. O obreiro tem que ter a presença do Espírito Santo. É um rapaz lá na loja, é no emprego, é no trabalho. Na hora que ele abrir a boca, alguém diz: rapaz, esse menino aí quando fala, tem algo diferente de Deus na vida dele. Quando Jesus terminou de falar, os críticos e os invejosos bateram em cima, mas a multidão disse: de onde ele tira tanta coisa boa? E ficavam maravilhados. Que Deus te use. Faça assim com a sua mão. Faça assim com a tua mão. Que Deus te use com autoridade e poder. Você que está com a mão levantada. Que o Senhor te conceda os dons espirituais. E que esta noite você saia daqui um missionário como Jesus, cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te batize agora como Espírito Santo. E que você fale em línguas estranhas com a autoridade dos céus, para falar a palavra dele. Que você saia daqui esta noite dizendo: eu vou começar pela minha casa, eu vou começar pela minha sinagoga no bairro, eu vou começar pelo trabalho da minha escola, eu vou começar pelo trabalho meu lá na rua. Irmãos, vamos encher esses lugares de Jesus. E que você tenha autoridade para falar a palavra em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Para Deus tem que ser o melhor. Vamos lá, vamos adorar aqui a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar aqui com a orquestra. Vamos lá, Léo. Eita, glória a Deus. Agora o melhor, você vai cantar com vida. Você vai cantar com vida a orquestra que ensaiou tão bem, tocou tão bem. Vamos cantar. Olha, irmão, ei, tu vai filmar bem direitinho aqui. Vai filmar bem direitinho. Porque para Deus, irmão, tem que ser o melhor. Você não pode fazer para Deus um cultozinho fraco. Você não pode pregar fraco. Você tem que fazer para Deus o melhor. E aí ele vai cantar aqui com essa orquestra bem bonita. Olha, de vez em quando tu bota na cara deles aí, viu? Porque aí podemos botar amanhã para todos os grupos aí. E aí pronto, para Deus tem que ser o melhor. Eita, glória a Deus. Agradecemos os irmãos, meus amigos aí da internet que nos acompanham. Deus te abençoe, Deus te dê vitória, Deus continue abençoando a sua vida. Nosso abraço a todos em nome do Senhor Jesus.